como é que o senhor vê a participação dos negros nessa luta armada? Quer dizer, houve alguns negros que participaram da luta armada, mas são muito poucos, né? Mas eu diria, a questão não é analisar tanto a participação do negro na luta armada, mas a participação do negro na política brasileira. O negro como coletivo, ele tem pouca participação política, no sentido da política contemporânea, da política, digamos, de partido político, dessas coisas. Por quê? Porque o negro que foi trazido ao Brasil, ele tem a marca da chefatura, quer dizer, do sistema político da África que ele vivia. Ele foi capturado por uma aldeia rival, por um grupo rival, foi vendido e foi ignorado. Quer dizer, a vida na África não era exatamente a vida na sociedade europeia. As pessoas não estavam naquele estágio que o indivíduo já existe. Se a gente for na Grécia Antiga, lá no século V ou no século I a.C., ou se for na Roma no século I ou II da era cristã, existem indivíduos, mas não existe a individualidade. Todo mundo está imerso no coletivo que ele vive, e dentro de um grupo do coletivo, dentro da fratria, da tribo, dentro da curiata, quer dizer, dentro daquele lugar que a família dele ocupa na estrutura das famílias aparentadas entre si. E o negro na África, ele estava dentro dessa estrutura. Vou dar um exemplo para você. Uma das coisas que os Boers estranharam quando eles chegaram na África do Sul é porque os negros que dominavam a África do Sul, na visão do Boer, esse aqui é o grupo que domina. Eles, quando caçavam, as melhores caças e primeiras caças, eles iam entregar na casa dos que aparentemente eram inferiores a ele. Eram grupos minoritários, menor número, etc. E diziam, talvez eles acham que descendam desses caras. Eles não entendiam bem porque, na lógica dele de Boer, esses negros são os idiotas. Ele caçou o melhor búfalo, ele vai levar e dar presente para aqueles caras lá, e ficou com outro mais magrinho para ele, para a família dele. Então, por que eles não entendiam isso? Porque, por exemplo, na cultura banto, que é uma cultura, quer dizer, é como o celta. O celta é uma cultura, não um grupo étnico. Abarca vários grupos étnicos diferentes. Na cultura banto, a prioridade é sempre de quem chegou primeiro. Então, quando eles entravam no território, eles nunca usavam armas contra os habitantes do território. Eles entravam no território, ocupavam o território, e os outros que estavam em menor número ou menos armados não enfrentavam eles. Mas eles não agrediam esses que já estavam antes. E aí eles mantinham esse reconhecimento da prioridade do outro. Eles sempre tratavam o outro como superior a ele, embora a maioria fosse, né? Então, foi preciso muito convívio com o europeu para essa relação do negro como negro se deteriorar e deixar de respeitar o mais antigo, etc, etc. Passar a usar só o critério da força. Né? E esse negro deportado para o Brasil, ele tem essa característica, que ele chega aqui, mas ele não é um indivíduo. Ele é membro de um grupo. Então, mesmo dentro da escravidão, eles vão se agrupar por etnia, por cultura. Cultura e etnia. E essa vai fazer um jogo com a outra. Então, entre si, entre eles e deles com os indígenas, eles vão reconhecer os chefes de cada grupo. Então, por exemplo, um rei africano lá da costa africana, que fosse trazido e colocado num ambiente que ele praticamente era o único daquela etnia, ele era respeitado como rei por aquela etnia que estava no meio. Então, os outros não exigiam trabalho dele, não o desrespeitavam, porque ele tem uma função mágica. Ele era respeitado pelo poder mágico dele no grupo dele, embora o grupo dele não estivesse ali. Então, isso complica muito para o branco entender o que era o negro. Ele entendia de fora para dentro. Ele entendia que eles têm lá as crenças deles, eles são batedores de tambor, eles... Então, esse negro brasileiro, ele não vê o sentido
da política moderna. Ele não leu Maquiavel. O poder, para ele, é uma coisa natural. Se ele chega aqui e os brancos têm o poder, é porque a terra é dos brancos. Os brancos têm o poder. Ele vive como pode, ali ao lado do branco. Mas ele não desafia o poder do branco. E ele não desautoriza o branco. Então, é por isso que o negro brasileiro, do ponto de vista moderno, ele é passivo. Porque ele aceita o que está estabelecido. Eles são mais antigos aqui. A terra é deles, não é nossa. Então, embora eles sejam maus, nos torturem, nós às vezes temos que reagir à mão armada para nos defender deles, mas eles têm a prioridade. E, no entendimento da chefatura, do sistema de chefatura, o chefe é que faz as benesses para a população. Ele usa o poder dele para proteger sua população. Você vê que o brasileiro, ele tem eu sempre brinco dizendo que o brasileiro, na hora de receber, ele é liberal capitalista. Mas na hora de dar para alguém, ele não quer dar nada. Ele é liberal capitalista. Mas na hora do Estado protegê-lo, aí ele é soviético. Ele quer receber tudo e não quer dar nada para ninguém. Por que caracteriza isso? Caracteriza justamente porque o chefe no sistema africano, ele distribui as terras são para usar, não são para ser proprietário. Quando ele manda tirar a choça dali, você tem que tirar e botar em outro lugar. Os peixes dos rios, está autorizado pelo chefe a pescar os peixes. Né? Se o chefe dizer esse tipo de peixe aqui a gente não pesca, quando o cara pesca, joga ele volta na água. Porque o chefe não liberou aquele peixe. Então, é todo um sistema de autoridade. E autoridade que ele reconhece. Então, o africano, o descendente de africano no Brasil, ele sempre está esperando que o poder público vá dar a ele o que ele tem que receber. Ele trabalha e a parte que ele vai receber, ele vai ser entregue. Ora, ele não percebe que existe uma classe dominante. Aqui não tem um chefe, aqui tem uma classe dominante. Ele, na eleição, ele vai lá e vota no inimigo dele. Ele vota no branco, no engravatado, no dono da fazenda, porque ele acha que ele tem que votar no chefe. Quando ele olha, ele pensa assim, bom, quem é o chefe? O chefe é o branco, é o engravatado, é que tem um carro mais caro, é o dono do banco. Quanto mais rico, mais poderoso ele é. Então eu tenho que votar nele para ele me dar a minha parte. Não tem parte nenhuma para ele, porque o sistema aqui é de classes sociais, não é um sistema de chefatura. Só que o negro continua pensando assim depois de 400 anos de Brasil. É por isso que você vê negros que apoiam o Bolsonaro. Porque na lógica dele, o que o Bolsonaro diz tem que estar certo, o Bolsonaro é o chefe. Ou se não está certo, eu tenho que calar minha boca, porque ele tem o direito de falar, ele é que é o chefe. Então, esse troço para a gente é difícil de entender. Mas é o negro característico, ele, para a sociedade burguesa brasileira, ele é despolitizado. Mas é que ele tem uma politização precedente, anterior, antiga, que vem do sistema de chefatura. Não vem do sistema de partidos políticos, grupos e classes sociais, etc. Ele não entende que a sociedade funcione na base de que eu tenho que me juntar com os que estão ferrados como eu e lutar contra os que têm, porque eu não tenho. Ele não consegue entender isso.